Olá, tudo bem com você? A sua escola adota livro didático ou material apostilado? E você tem uma criança que apresenta dificuldades de aprendizado, alguma deficiência ou algum transtorno e não sabe como utilizar esse material? Ah, quer saber um pouco mais? Vem comigo! Olá, eu me chamo Karina, sou professora de AE e psicopedagoga. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões relacionadas ao material didático das nossas crianças que possuem alguma deficiência. Em primeiro lugar, a maioria das escolas utiliza como recurso o livro didático. Em segundo lugar, a gente pode encontrar também escolas que utilizam sistema apostilado, onde as atividades já vêm prontas. E aí precisamos adequar essas atividades passo a passo, dependendo da deficiência ou do transtorno que o nosso aluno possui. Mas temos aí dois pontos para tratar antes da gente começar a falar sobre as questões dos recursos do livro didático. Primeiro, que todas as crianças têm direito de acesso ao currículo da série em que estão matriculadas. Portanto, conteúdo, tema e até mesmo propostas de atividades precisam sim ser adaptadas na nossa criança. Elas têm direito de ter acesso a toda a situação que está acontecendo na sala de aula em que ela frequenta. Segundo ponto, os pais vão querer sim oferecer o livro didático aos seus filhos, tendo em vista que eles querem oferecer as mesmas oportunidades que as demais crianças têm para a sua criança. Portanto, para que esse material não seja um material em desuso, guardado no fundo do armário ou devolvido à família no final do ano sem sequer um traçado de letra, a gente precisa sim dar valor ao material e adaptar as propostas. E aí, como sugestão, eu coloco para vocês que lá no início do ano, após a avaliação diagnóstica, após você como professor ter conhecido a sua criança, juntar todos os livros didáticos, todos os materiais apostilados e fazer uma adaptação prévia. Se você possui um professor de apoio ou algum ajudante de sala, chame ele para te ajudar a dar ideias. Caso você não tenha, chame a família. Às vezes elas têm recursos e atividades que as terapias propõem que podem facilitar a nossa adaptação desse material. Mas é importante que você tenha uma parceria nesse momento. Pode até ser a sua orientadora de escola também, né? O importante é usar e abusar da criatividade. E aí, existem alguns pontos no livro didático que a gente precisa tratar. Como, por exemplo, esse material é um material que eu já adaptei para uma criança de segundo ano e, nesse caso, a gente não tem tantos materiais ao final do livro. Mas existem livros que nós temos materiais que exigem recorte e colagem, montar, organizar figuras. E aí a minha sugestão é que você previamente recorte esses materiais e já afixe nos conteúdos destinados, como por exemplo com clips, né? Tudo que a gente precisar afixar para as crianças, para quando elas abrirem o livro, se depararem com o material já pronto, a gente precisa fazer. Sabe aquela coisa de encurtar o percurso? É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente não quer que a nossa criança, que ainda não tem uma habilidade motora definida, perca toda a aula recortando o material, sendo que ela já poderia estar ali, desenvolvendo o objetivo proposto, que muitas vezes é montar palavras, encaixar números, enfim. A gente tem que ser o facilitador do aluno nesse percurso. Segundo ponto que eu costumo colocar nas minhas adaptações de livros e que é muito utilizado é atividades que não são significativas para a criança, a gente trazer à tona um significado. Nesse caso, deste material, a proposta era de trabalhar a letra cursiva com o aluno do segundo ano, lá no finalzinho do ano já. Mas não era o objetivo proposto para o meu aluno que estava ainda em fase de pré-alfabetização, descobrindo que o som é associado à grafia da letra. Portanto, a adaptação foi feita com o alfabeto móvel, que já
previamente ficou fixado aqui, ó. Quando a criança começar o trabalho, ela já vai ter as palavras do livro com imagens já representadas e a escrita das imagens logo abaixo. Eu costumo afixar alfabetos móveis de diversas maneiras. Nesse caso, a intenção era da criança associar a figura com a escrita da palavra. Mas, quando eu quero que as crianças escrevam e elas ainda não grafam, a gente utiliza de recursos de carimbos e letras móveis para uma possível colagem no livro didático. Aí, você só precisa adequar o tamanho das letrinhas para que caibam ali na proposta sugerida do livro. Mas é muito importante que você, lá no início do ano, preveja o máximo de atividades possíveis para a sua criança. Haverão sim conteúdos que a gente não vai conseguir adaptar, porque podem exigir uma habilidade que a criança ainda não tem, algum pré-requisito que a criança ainda não desenvolveu. Aí, a minha sugestão é que você coloque nessa página alguma proposta colada para que a criança realize, para que não caia naquela sensação de é hora da atividade, vamos abrir na página 20. E na página 20 tem uma atividade super colorida e diferente, mas a sua criança não vai realizar. Sabe aquela sensação de impotência? Então, a gente não quer que a criança se depare com essa situação. Então, colhe ali uma atividade que você previamente já definiu, uma atividade possível para a sua criança e, de preferência, que tenha a ver com o conteúdo que você está trabalhando. Traga figuras, alfabeto móvel, números e coloque já fixado com clips em cada conteúdo que sua criança vai trabalhar. Isso facilita muito a visualização e a adaptação é feita de uma maneira efetiva. Quando o material sugere escrita, além de utilizar carimbos e letras móveis também, em alguns momentos eu amplio o campo de escrita. Então, se a gente tem lá 2 linhas bem pequenininhas, eu colo uma folha sulfite em algum espaço, um retângulo, em algum espaço daquela página, para que a criança consiga traçar dentro da sua possibilidade, dependendo da deficiência que ela possui. Isso também está em volta de toda a adaptação do material didático. O importante, gente, é que a criança faça uso do mesmo material que os demais estão fazendo. E de preferência que isso seja no mesmo momento que os demais estão utilizando. Sabe aquela situação de Joãozinho, pegue os livros no armário e distribua aos seus colegas. E aí todos os colegas recebem o livro, inclusive a sua criança. Todos os colegas abrem o livro, sentem o cheirinho do livro novo, veem as cores, as imagens, inclusive a sua criança. Mas esse material não precisa ser apenas enfeite. Conteúdo a conteúdo, a gente vai criando novas possibilidades para que essa criança faça uso desse material. Eu espero ter te ajudado, dado muitas sugestões para que você se aproprie sim desse recurso pedagógico. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e acompanhe-nos pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Sempre tem novidades e conteúdo de qualidade para você incrementar a sua prática pedagógica. Um grande abraço!